pessoal, bom dia. Vamos continuar aqui com patologia. Hoje a gente vai continuar vendo esses mecanismos de lesão. Na aula anterior a gente viu os mecanismos bioquímicos de lesão, onde é que eles acontecem a nível celular, molecular, para que vá expandindo até que cause uma lesão no tecido, no órgão e no sistema. Então nós vamos entrar nas lesões reversíveis, bom dia, e irreversíveis, tá? Na aula passada nós vimos os mecanismos de adaptação e essa parte bioquímica, e hoje a gente vai entrar naquilo que a gente viu, lembra daquele slide lá que tinha uma célula? Quando essa célula sofre um estímulo lesivo, ela pode se adaptar, né? E aí nada acontece com ela, ou ela pode não se adaptar e sofrer uma lesão. Essa lesão ela vai poder ser reversível, quando no final das contas a célula se adapta e consegue se recuperar, ou ela vai poder ser irreversível, quando isso acontece, a célula é direcionada à morte celular, tá? Então a gente vai entrar no conceito de lesões reversíveis, e aí o que é degeneração hidrópica, hialina, mucoide, gordurosa, lipidose, glicogênica. Depois vamos entrar nas lesões irreversíveis, no conceito de morte celular, e vamos detalhar a necrose e a apoptose. Então, o que são as lesões reversíveis, né? As células, elas podem sofrer ação de agentes agressores que vão ocasionar aí lesões, que é o estímulo nocivo que a gente viu na aula passada. Então, vai ser o conjunto de alterações moleculares, morfológicas e fisiológicas que podem ser reversíveis ou irreversíveis. Essas alterações metabólicas podem gerar acúmulos intracelulares anormais de substâncias, que são chamadas degenerações. Então, aqui é o primeiro ponto que vocês têm que atentar. O que é uma degeneração, que é o que a gente associa a uma lesão reversível? É o acúmulo intracelular de uma determinada substância que alterou ali a sua concentração ideal e, com isso, ela ocasiona a frequência da lesão, certo? Então, na degeneração, a lesão celular é reversível, assim, pode ser revertida caso a causa seja interrompida ou reduzida. Ocorre através do acúmulo ou deposição de substâncias no interior das células após uma alteração bioquímica prévia, e esse acúmulo acarreta em alterações morfofuncionais. Certo? Então a gente tem lá o agente nocivo atingindo a célula, causa aquelas alterações bioquímicas. Essas alterações bioquímicas levam a uma lesão celular. Essa lesão celular, ela vai ter aí acúmulo de moléculas no conteúdo intracelular de forma desbalanceada, que vai gerar uma lesão que pode ser reversível. Ah, professora, quer dizer que quando a célula tem uma lesão reversível, ela nunca vai culminar na morte celular? Não. Ela pode iniciar como uma lesão reversível, ou seja, como uma degeneração, e a célula não conseguir se adaptar e ela culminar na morte celular, ok? Então aqui, né, o que vocês estão vendo é o quadrinho que tem lá no livro de vocês, o Robbins, que ele faz essa comparação de uma célula normal, que é essa linha superior. Então a célula normal em homeostase, todos os seus processos metabólicos estão funcionando. E aí a célula vai receber uma injúria ou uma lesão, né? Vai sofrer essa lesão, e aí pode seguir dois caminhos a célula que sofre a lesão. Ou ela vai poder se adaptar e retorna ao seu estado de homeostase, né? Que é ali a recuperação, certo? Ou ela vai, quando ela não consegue se recuperar, ela vai aí ser direcionada à morte celular, à necrose. Nesse processo de recuperação, percebam que entre a célula normal e entre ela começar o processo, onde tem ali recovery, né, em inglês, ela iniciar o processo de recuperação, ela tá o quê? Ela tá toda desestruturada, né? Porque ela tá sob lesão. Então ela está numa lesão, mas essa lesão da segunda linha, ela foi o quê? Reversível. A célula conseguiu se recuperar dessa degeneração e retornou ao seu estado normal, à sua homeostase. Já quando ela não consegue se recuperar, é o que a gente vê aí, ó, morte, death, né? Morte celular, e ela vai e sofre o processo de necrose, ok? Então são esses dois caminhos. A célula que sofreu uma lesão, ou vai para a lesão reversível, se adapta e retorna ao estado normal, ou ela não consegue se adaptar e vai para a morte celular. Então, dentro das lesões reversíveis, a gente tem o que eu chamei para vocês de degenerações. Então, eles são acúmulos intracelulares que podem ocorrer devido a diversos mecanismos, tá? Então, a gente tem aí
alteração na taxa de metabolização de uma substância intracelular, de forma que não é possível excretá-la, ocorrendo seu acúmulo, como é o caso da degeneração gordurosa no fígado ou da degeneração hialina. Lembrem da aula anterior de todas as alterações bioquímicas que a gente viu. E o que é que altera? Altera a concentração de proteínas, ou seja, a concentração de enzimas, porque o aumento do cálcio ele faz o quê? Ele começa a ativar proteases. Então as proteases vão degradar as mais diversas enzimas. Se eu estou degradando uma enzima que tem o papel de degradar determinada substância, que quando ela se acumula, ela causa uma lesão na célula, ou seja, se eu não tenho mais essa enzima, essa substância vai se acumular e vai acarretar na lesão. Então pode ser pela falta, né, da taxa de metabolização dessa substância, ou pode ser por uma alteração na via de metabolização de alguma substância endógena normal, devido a defeitos na geração de energia, na permeabilidade da membrana plasmática e de enzimas que participam do metabolismo dessa substância, ou mesmo por alterações nas vias devido a intoxicações. Isso pode levar a acúmulo de água, de eletrólitos, de carboidratos, proteínas, gordura. Como, por exemplo, a gente tem as doenças de depósito lisossômico. Então vai havendo um acúmulo de lisossomos e esse acúmulo de lisossomos passa a não ter mais o contato com as vesículas que trazem aquilo que precisa ser degradado, e ele começa a formar complexos, né, cheios de enzimas, complexos proteicos, que também vão causar danos à célula. Outro mecanismo aí que a gente tem é a alteração na organização estrutural da substância intracelular, causando sua desorganização ou coagulação. Devido àquelas mudanças bioquímicas, a gente viu que a gente tem alteração de pH. Então, algumas moléculas que têm uma estrutura física, né, determinada por essas alterações bioquímicas, ela pode mudar a sua estrutura, a sua morfologia, e isso acarretar em danos. Por exemplo, foi que a gente viu nas alterações bioquímicas que a gente muda a conformação do citoesqueleto, né? Então, quando ele perde a estruturação dele, ele passa a não conseguir manter a morfologia da célula, ele passa a não conseguir manter o endereçamento de vesículas aos processos metabólicos da célula, então tudo começa a se desregular. A alteração no metabolismo de uma substância endógena que passa a ser anormal, como produto de um gene que sofreu mutação, gerando uma proteína truncada que não é capaz de ser dobrada, transportada ou degradada corretamente. Como exemplo, a gente tem alguns distúrbios neurodegenerativos, né, como na doença de Alzheimer, que a gente tem lá as proteínas que vão se acumulando porque elas não estão sendo sintetizadas de forma correta, e esse acúmulo dessas proteínas é que desencadeia a patologia da doença de Alzheimer. Então aqui, ó, na imagem fica mais fácil de visualizar. Então, no primeiro exemplo, a gente tem o metabolismo anormal de determinada substância. Então a célula está normal, e quando começa a se acumular essa substância, a gente tem aí a ocorrência de uma lesão reversível, nesse caso uma degeneração. O segundo, defeito no dobramento e transporte de uma proteína. Então ocorre uma mutação a nível de DNA, ou seja, se houve essa mutação no nível do DNA, a proteína que ele vai codificar lá na frente vai ter um erro. E aí essas proteínas com erro na sua codificação começam a se acumular dentro da célula, causando a lesão, causando o processo degenerativo, tá? Oi. Esse defeito que acontece no caso já vai ser por uma lesão ou pode ser por alguma genética? É por mutação. Mutação é o tipo de estímulo nocivo, né? O agente agressor. A gente viu que pode ser vírus, bactéria, mas pode ser defeito genético, pode ser deficiência nutricional, são as causas de lesão que a gente viu lá na aula passada. O terceiro, ausência de enzima, né? Então a gente fica sem a enzima que degrada aquela substância e a determinada substância começa a se acumular, e o acúmulo dessa substância é quem vai desencadear a patologia, a degeneração, a lesão. E ingestão de materiais indigeríveis, né? Isso aqui a gente consegue visualizar mais facilmente se fosse, por exemplo, um animal ingerindo partículas de glitter, por exemplo, que o pessoal libera bastante, que já é um problema de contaminação, o glitter, né, na época do carnaval. Então os animais vão lá, ingerem, as células vão absorvendo, e eles têm como digerir o glitter? Não. E começa a ocasionar a lesão. Então são substâncias que a gente ingere e não tem como a célula metabolizar, ou seja, começam a ser acumuladas.
Exatamente, pronto, é porque eu não estava achando nenhum exemplo humano, aí eu pensei só nos dos animais, mas é isso aí. Então, qualquer acúmulo de qualquer substância por qualquer alteração bioquímica, metabólica que ocorre na célula, vai desencadear uma lesão nessa célula, vai desencadear o processo degenerativo, certo? Então, o acúmulo é como se fosse o sinônimo de degeneração. Então, diferentes substâncias podem se acumular dentro das células e a classificação do tipo de degeneração vai consistir exatamente da natureza dessa substância. Então, a gente pode ter acúmulo de água e eletrólitos, que é o que a gente chama de degeneração hidrópica, ou podemos ter acúmulo de proteínas, que é o que a gente chama de degeneração hialina, ou de polissacarídeos, que é o que a gente chama de degeneração mucoide, lipídios, que a gente vai chamar de esteatose ou lipidoses, tá? Que são distintas. E também nós temos as glicogenoses, que é acúmulo de carboidratos, principalmente aí o glicogênio, ok? Então, na degeneração hidrópica, que a gente acabou de ver que é o acúmulo de água e sais, nessa degeneração a gente vai ter o acúmulo de água e eletrólitos dentro da célula devido a distúrbios no equilíbrio hidroeletrolítico, certo? As causas possíveis são lesões que afetam de alguma forma o transporte de eletrólitos, ou seja, afetando as bombas eletrolíticas diretamente, afetando a integridade de suas proteínas ou da própria membrana, ou alterando a disponibilidade de ATP. Lembram da aula passada que a gente falou quando a gente tem determinada alteração que vai afetar o quê, né? Uma hipóxia, que cai o ATP. Se eu tenho depressão de ATP, o que é que para de funcionar? A bomba de sódio e potássio. Se eu parei de funcionar a bomba de sódio e potássio, ele não vai ter regulação hidroeletrolítica. Então, começa a entrar água, a célula começa a tumefacer, certo? Então, a degeneração hidrópica, ela pode ser causada, né, por hipóxia, né, seja uma anemia, seja uma isquemia, que faz com que o oxigênio não chegue a determinado local, ou mesmo por agentes tóxicos que lesam a membrana e componentes dos respirassomos. Toxinas, espécies reativas de oxigênio conseguem alterar a morfologia e funcionalidade dos complexos respiratórios lá na mitocôndria. Então, se a cadeia respiratória, né, a cadeia transportadora de elétrons não está funcionando direito, ela não vai produzir ATP direito, né? Se eu não tenho ATP, tem todo o processo que culmina aí no acúmulo de sódio dentro da célula que puxa mais água e aí a célula vai tumefacer. Então, se a gente tem, com esse processo do desequilíbrio hidroeletrolítico, a gente tem a culminação da queda da síntese de ATP e na aula passada a gente já viu o que é que acarreta a depleção de ATP no metabolismo intracelular, ok? Respirassomos é o conjunto dos complexos. É o que a gente chama, lá nas membranas internas da mitocôndria, nós temos vários respirassomos, que são o quê? Vários grupinhos de complexo 1, 2, 3, 4, complexo 1, 2, 3, 4, certo? Então, é danificar todos os complexos da cadeia respiratória, lá na membrana interna da mitocôndria, isso. Além disso, né, da hipóxia, das toxinas, hipertermia endógena ou exógena também aumenta o consumo de ATP para manutenção da temperatura. Então, como foi que a gente viu lá nas aulas anteriores, que a gente consegue manter a nossa temperatura? Se está muito frio, a gente se treme, por quê? Porque a nossa musculatura começa a contrair, né? Porque isso libera calor. E a musculatura contrai com o quê? Ela precisa de ATP. Então, aumenta o consumo de ATP lá para cima para tentar manter a temperatura do organismo. Então, basicamente, né, essa degeneração envolve a homeostase do ATP. Com determinada patogenia, seja o aumento da temperatura, seja por hipóxia, seja por toxinas, sejam por espécies reativas de oxigênio, a gente vai culminar na depleção do ATP, que vai quebrar o sistema da bomba de sódio e potássio, que vai aumentar a pressão osmótica intracelular e aí vai gerar o edema dentro dessa célula, ok? Então, o fenômeno hidrópico, ele retém sódio e reduz o potássio dentro da célula, tá? Aumentando a pressão osmótica intracelular, levando à entrada de água no citoplasma, o que gera a expansão isosmótica da célula e, macroscopicamente, o órgão aumenta de peso e volume e apresenta uma coloração mais pálida, obviamente, porque ele está em hipóxia, né? Ele não tá, se ele está tumefacendo, mas se a causa não foi a hipóxia,
Se ele está gerando edema, gente, não vai ter como difundir oxigênio, certo? Então tem a questão da hipóxia em qualquer situação da degeneração hidrópica. Então vai ter uma coloração mais pálida e microscopicamente as células vão estar, obviamente, tumefeitas, né, pela entrada de água, com o citoplasma mais acidófilo. Por que acidófilo? Não estou tendo uma depleção do ATP? A célula, para manter o seu processo metabólico, ela precisa do ATP. O que é que ela vai fazer para compensar essa queda do ATP? Fermentação. A fermentação gera o quê? O ácido lático, que dá a queda do pH, certo? E aí também, justo por conta da ação, né, desse ácido, da desregulação das bombas, que começa a desregular as bombas de cálcio, a gente começa a ter um aspecto granuloso. Por quê? Porque é o acúmulo de proteínas que começa a se degradar com o ácido e aí começa a formar pequenos complexos de peptídeos acumulados. Então vai tendo acúmulos intracelulares derivados aí dessa queda do pH, dessa falta de oxigênio. Então, em estados avançados, apresenta ainda pequenos vacúolos de água, que são mecanismos de defesa intracelulares para tentar conter aquela entrada gigantesca de água. Então, começa a tentar conter essa água dentro de vacúolos, para não dar esse desequilíbrio na homeostase. Mas, se não for revertido, né, a patogenia que está acarretando isso, pode levar à morte celular, tá? Nem sempre a gente vai ter a reversibilidade dessa situação. Oi. Isso vai passar, tá? Porque é uma expansão isosmótica. Mas a expansão isosmótica não seria estar no equilíbrio entre soluto e solvente, não seria uma expansão osmótica? É isosmótica. Isosmótica é para manter todos na mesma concentração. Por que está entrando água dentro da célula? Porque a concentração de sódio, que ele tem uma capacidade osmótica bem maior do que o potássio, por exemplo, está bem maior dentro da célula. Então entra água para manter em equilíbrio as concentrações de fora e de dentro, entendeu? Então aqui, né, o aspecto macroscópico que a gente mencionou, esse órgão ele fica mais inchado, isso é um pâncreas, tá? Ele fica mais inchado e ele é empalicido, né? Por quê? Por conta da falta de oxigênio circulando. Quando a gente parte para o corte histológico, a gente vê células inchadas, a gente consegue perceber que o núcleo está sendo apertado, a gente não consegue quase visualizar o nucleolo. Por quê? Porque ele está tão condensado que a gente já vê tudo junto, né? Núcleo e nucleolo. Porque ele está sendo espremido pela tumefação dessa célula. Em alguns a gente consegue visualizar os vacúolos, ó. Eu não consigo mostrar aqui. Isso aqui? Não, isso é o pâncreas. Então aqui a gente tem algumas bolinhas, vocês estão vendo? Isso aqui são os vacúolos que algumas células, por mecanismo de defesa, elas começam a formar para tentar conter a água dentro delas. Ok? Então são células que estão aí inchadas, né? Tumefeitas no corte histológico. O segundo tipo, ok, a degeneração hidrópica, desequilíbrio eletrolítico, acúmulo de água, dá o edema. Pronto, olha aí, já decorou tudo. Então, o segundo tipo de degeneração que a gente tem é a degeneração gordurosa, tá? Ou esteatose, que é um acúmulo de lipídios, mas especificamente é o acúmulo de triglicerídeos, certo? Então, a esteatose ou degeneração gordurosa consiste no acúmulo de triglicerídeos no citoplasma de células que normalmente não os armazena. Então, ocorre... Oi? Não? Ah, gente, vão lá para baixo. É porque, como eu tô sem um notebook, eu tive que alterar aqui no celular, mas eu não consegui salvar no PDF. Aí tá lá para frente, bota lá para frente que tá esse aí, lá na frente. E depois a gente vai voltar. Viu? Uma pergunta no slide 2 ou 3 antes. Esse? Por que o citoplasma fica ácido mesmo? Não, básico, né? Não, fica ácido. Não, é porque ele está Acidófilo. Isso. Então ele gosta do ácido. Isso. Seria básico, né? Não. Acidófilo é no sentido de que fica ácido, né? De que é porque o filo, aí tu acha que a afinidade por ácido, não, ele fica ácido. Acidófilo ou basófilo é uma característica. Acidófilo significa ácido, basófilo significa básico, certo? E por que fica ácido?
Porque não tem a depressão de ATP por conta da hipóxia ou de outros fatores que a gente mencionou. Então, se cai o ATP, a célula precisa manter os processos metabólicos com ATP. Então, ela começa a tentar produzir ATP. Qual é a única fonte? Já que não tem oxigênio para produzir ATP pela respiração aeróbica, ela vai para a respiração anaeróbica. Ou seja, fermentação. Aí produz o ácido lático e cai o pH. Eu tive essa mesma dúvida. Eu entendi que acidófilo tem afinidade por ácido. Mas aí acho que é relacionado. É só uma nomenclatura. As substâncias básicas têm uma afinidade por ácido. Mas no caso, será que é porque o sintoma fica primeiro acidófilo? Porque como ele não está produzindo energia, ele tende a fazer uma respiração anaeróbica, ele tem afinidade por aquele ácido de ficar. Não. Acho que é relacionado aos corantes da célula. Eu acho que é. E ao mesmo tempo tem a degeneração de ácidos nucleicos, os aminoácidos que são basófilos. Isso tem afinidade com o nosso objetivo, que é o Não, mas a gravação de proteínas e também de materiais genéticos. Pois é, pode ser também. então, continuando a degeneração gordurosa ou esteatose. Então, vai ser o acúmulo desses triglicerídeos, tá? No citoplasma das células, que normalmente não os armazena. Ou seja, é um adipócito, tem acúmulo de triglicerídeo. É outra coisa, né? Ele tem essa função de acumular os triglicerídeos. Então, ocorre em situações onde há perturbação no metabolismo lipídico, sendo principalmente vista no fígado, mas também pode ser vista no coração, nos músculos e nos rins. Pode ser causado por toxinas, por hipóxia, por ingestão abusiva de álcool, desnutrição proteica, né? Que a gente tem a redução da concentração das apoproteínas. Se eu não tenho aminoácidos na minha dieta, na minha nutrição, eu não vou conseguir sintetizar proteína. Se eu não sintetizo proteína, não sintetizo as apoproteínas que formam as lipoproteínas. Meu Deus do céu! Diabetes também e obesidade também pode acarretar nisso. Então, em condições normais, né, os ácidos graxos livres ou ingeridos, eles são levados aos hepatócitos, onde podem ser esterificados a triglicerídeos ou convertidos a colesterol, fosfolipídios ou oxidados a corpos cetônicos. Então, para que os triglicerídeos sejam liberados dos hepatócitos, eles precisam ser conjugados com o quê? Com as apoproteínas, né, para formar as lipoproteínas. Se eu não tenho as proteínas, então eu não consigo formar isso, eu não consigo transportar esses ácidos graxos que não podem sair circulando aí pelo sangue. A gente viu lá no metabolismo de lipídios. Então, se eu não consigo transportar ele, ele vai se acumular, porque ele não vai ter a apoproteína para se ligar. Então, ele começa a se acumular ali no fígado. Então, a esteatose ela pode ocorrer por interferências em diferentes etapas desse metabolismo dos ácidos graxos, como uma maior ingestão ou algum processo metabólico que aumente a lipólise, ou seja, se aumentou a lipólise, aumenta a quebra dos triglicerídeos, a gente vai ter um aumento da concentração dos ácidos graxos, certo? Redução na síntese de lipídios complexos a partir de ácidos graxos e triglicerídeos, devido à carência de ATP, menor exportação ou menor formação de lipoproteínas por carência de água e proteínas, entre vários outros fatores que podem culminar nesse acúmulo, tá? Então, a esteatose desencadeia diferentes alterações morfológicas dependendo do órgão. Então, o fígado é o principal órgão acometido e o álcool é o principal agente etiológico. Macroscopicamente, o que é que a gente observa numa degeneração lipídica ou gordurosa, né? O fígado com esteatose, ele aumenta de volume e peso e se torna amarelado com bordas arredondadas e de consistência diminuída, ou seja, ele fica mais aspecto da gordura mesmo, né? Uma gordura sólida, ele fica com esse aspecto quando a gente toca. E microscopicamente os triglicerídeos são vistos em pequenos vacúolos e com o avançado processo tendem a coalescer, formando blocos maiores que deslocam o núcleo para a periferia. Já já a gente vai ver as imagens que facilitam essa visualização, tá? Então essas células elas podem se romper e os glóbulos de gordura formam cistos gordurosos.
E o que ocorre é que o metabolismo do álcool, né? Quando a gente ingere álcool, esse álcool ele é metabolizado a produzir o quê? Acetaldeído. É por isso que o pessoal fala que o álcool é extremamente calórico, porque ele vai gerar várias moléculas de acetaldeído. O acetaldeído vai dar origem ao quê? Acetil-CoA, né? Então o acetil-CoA entra lá no ciclo do ácido cítrico para gerar ATP. Então esses acetaldeídos, eles também vão lesar o citoesqueleto e vão ser convertidos em acetil-CoA, e o seu acúmulo favorece a biossíntese de ácidos graxos e triglicerídeos, aumentando a produção de gordura. Então muitas vezes tem a associação da desnutrição com o alcoolismo, né? Porque como ele está ingerindo uma bebida que é altamente calórica, ele nem come, até mesmo pelo processo do vício, a pessoa não tem uma nutrição adequada. Se não tem uma nutrição adequada, não tem uma caloria de qualidade, ou seja, uma proteína. Se ele não tem proteína, toda aquela caloria que ele está ingerindo do álcool vai ter com quem se ligar para ser transportado para o tecido adiposo, para outro local que tem essa função de armazenar triglicerídeos? Não. Então ele começa a se acumular no fígado, que é quem está ali metabolizando o álcool para gerar esse acetato, que vai gerar o acetil-CoA. Que é altamente calórico, né? Por que precisa de glicose, então, da hipogliceria, para quem bebe glicose? Porque o corpo ele faz essa transição, ele tem mais afinidade, é uma coisa eu já fiz esse estudo, né? Mas é lá na frente quando a gente vai ver o estudo do alcoolismo, né? Ele tem mais afinidade para degradar o álcool do que a glicose. Quando ele vai puxando esse álcool, esse ácido que está caindo por conta do acetaldeído, acetil-CoA que está sendo gerado, isso vai gerando uma queda no pH. E aí, quando o corpo percebe essa queda no pH, é que ele passa a ter afinidade para ir degradar a glicose. Então, quando a gente ingere uma dose cavalar de glicose, que é muito, né, bem elevada, bem concentrada, o corpo desvia o foco de maior afinidade para a degradação do álcool etílico, né, para ir degradar aquela dose cavalar de glicose. Então ele para de todos os danos que estão sendo causados pelo álcool que está sendo ingerido e foca ali no metabolismo daquela glicose, porque é o metabolismo do álcool que está causando os danos no processo. Então ele precisa reduzir esse metabolismo e focar em outro processo metabólico mais importante. Então é só a troca de prioridade. Não significa que para ali o álcool de fazer efeito, ele só faz muito menos efeito porque ele começa a ter o seu metabolismo, que é o que causa o dano no indivíduo, sendo trocado pela prioridade da dose cavalar de glicose que foi aplicada. Então, qual é o metabolismo, né, normal do fígado? Então, a gente tem aí, por ingestão, né, ingerimos um alimento gorduroso, esse alimento vai ser degradado lá no sistema digestivo, vai liberar os ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres, eles vão lá nos quilomicrons, né, serem transportados, são absorvidos no intestino e aí vão ser transportados até o fígado. Chegou lá no fígado, esses ácidos graxos, eles podem aí ser convertidos em acetaldeído, né, que vai dar origem ao acetil-CoA, para entrar ali no ciclo de Krebs e gerar o ATP, e eles podem, obviamente, ser convertidos em triglicerídeos ao se ligar com o glicerol, tá? E esses triglicerídeos podem se ligar às apoproteínas para serem transportados às outras partes do corpo, inclusive os adipócitos. Lembram lá daquele transporte que acontecia? Saíam os triglicerídeos ligados às apoproteínas, formando os VLDLs, LDLs, né, de baixa densidade, de alta densidade, que são esses que saem do fígado para ir circulando pelo organismo. Então, ele tem esses três caminhos: gerar o acetil-CoA, formar os triglicerídeos diretamente e formar as lipoproteínas junto com as apoproteínas. Isso é o metabolismo normal desses ácidos graxos dentro do organismo. Então, o que vai acontecer quando o indivíduo ele tem... A gente foca sempre no alcoolismo porque é o principal associado à esteatose, tá? A essa degeneração gordurosa no fígado. Então, o que acontece quando a gente tem aí a ingesta do etanol? Então, o etanol ele vai ser metabolizado para gerar o acetaldeído, né? Para quê? Para culminar na formação do acetato, ou seja, no acetil-CoA. Então, se eu estou formando esse acetaldeído em altas quantidades, ele é como se fosse, ele tem um caráter ácido, então a gente vai ter uma queda do pH. Por esse acetato que dá essa queda no pH, além dele
e ser direcionado, né, para o acetil-CoA e gerar uma quantidade imensa de ATP, ele também inicialmente gera queda do pH que vai interferir na estrutura do citoesqueleto, né? Então esse citoesqueleto, ele estando todo degradado, ele vai interromper transporte de proteínas. Então, por exemplo, a pessoa bebe bastante e ela não tem esse negócio de desnutrição, ela também se alimenta direito. Só que o fato dele ser alcoólatra faz com que ele tenha uma decadência do metabolismo proteico dele. Por mais que ele ingira, né, uma quantidade adequada de proteínas e etc., ele tem uma queda na sua capacidade metabólica para aquelas proteínas. Por quê? Porque o acetaldeído que está sendo gerado no metabolismo do álcool vai interferir no funcionamento do citoesqueleto, e aí esse citoesqueleto, sem funcionar corretamente, ele não envia as proteínas que são necessárias para o transporte daqueles lipídios. Então há uma desregulação estrutural do citoesqueleto, e aí se eu não tenho as proteínas que formam, né, as lipoproteínas, que são as apoproteínas, eu vou ter uma baixa formação dos VLDLs, LDLs, então a gente aumenta a concentração daqueles ácidos graxos dentro da célula, porque eles não têm como sair. Por quê? Porque eu não tenho proteínas, porque o transporte está prejudicado. Por que o transporte dessas proteínas para dentro dessa célula está prejudicado? Porque o citoesqueleto não está funcionando. Por que o citoesqueleto não está funcionando? Porque o pH está lá embaixo, certo? Além disso, né, esse acetato vai causar essa queda no pH, ele também vai causar o aumento, obviamente, do acetil-CoA. Esse acetil-CoA em excesso, a gente viu nas aulas de bioquímica, quando a gente tem acetil-CoA em altas concentrações, ele estimula a via de biossíntese de ácidos graxos. Se eu tenho um aumento da concentração de ácidos graxos, eu estimulo a via de biossíntese de triglicerídeos. Então, o aumento do acetil-CoA aumenta a concentração de ácidos graxos, que aumenta a concentração de triglicerídeos. Esses triglicerídeos que estão sendo produzidos em excesso, eles poderiam estar sendo aí transportados para os adipócitos. Eles vão ser transportados aos adipócitos ligados às apoproteínas? Não. Por quê? Porque eu não tenho proteína dentro dessa célula. Por que eu não tenho proteína dentro dessa célula? Porque eu estou com defeitos no transporte proteico para dentro da célula, porque o meu citoesqueleto não está funcionando, porque a estrutura dele foi danificada pela acidificação do meio, certo? Muitas vezes associado, né, ao alcoolismo, a gente tem a desnutrição, porque o álcool ele é extremamente calórico, então a pessoa não sente fome, e da próprio processo psicológico do alcoolismo, que ele é um depressor, né, do sistema nervoso, então ele causa essa desnutrição, e aí a gente vai ter uma queda de proteínas, ou seja, vai culminar na queda da produção das apoproteínas. Se eu não tenho apoproteína, ela já não está sendo transportada. O pouquinho que vai ser produzido ainda não vai ser suficiente para dar conta da quantidade de triglicerídeos que estão sendo gerados pelo acúmulo de triglicerídeos derivado do aumento da concentração de acetil-CoA. Então, não vai aí ter essa produção de lipoproteínas em quantidades adequadas. Além disso, a gente vai ter um aumento da lipólise, né, da degradação dos ácidos graxos. Por quê? Porque quando a gente tem uma queda na frequência dessas lipoproteínas, certo? Então, a junção das apoproteínas com os triglicerídeos sinaliza para que ocorra a degradação dos triglicerídeos que estão armazenados lá no tecido adiposo. Então, eu já estou com as células do meu fígado cheias de ácidos graxos, cheias de triglicerídeo, e ainda, devido à queda da presença das lipoproteínas na corrente sanguínea, né, que é os VLDLs e LDL, eu envio o sinal lá para os meus adipócitos para ele liberar mais ácido graxo ainda na corrente sanguínea. Então, aumenta a concentração de gordura, o aumento da concentração de gordura no sangue é muito elevado, certo? Então, vai gerar esse acúmulo. Então, aí o que vocês observam, né? Que o etanol, quando ele está dentro do organismo, ele tem segue esses três caminhos, mas todos os três culminam na produção do quê? Do acetaldeído. Então, tenham em mente que a degeneração gordurosa no fígado, né? Ela é principalmente desencadeada pelo acetaldeído, porque ele desencadeia o primeiro problema, que é a queda do pH, que desregula o citoesqueleto, e aí ele não transporta mais proteínas de forma correta.
Ele desencadeia o segundo problema, que é o aumento, né, do acetil-CoA. Esse acetil-CoA culmina no aumento de triglicerídeos e aí acumula uma quantidade de triglicerídeos muito grande dentro do fígado. E também a gente tem o problema do transporte desses triglicerídeos, que deveria ser encaminhado para a tecido adiposo e não vai ser encaminhado porque a gente não tem a presença das apoproteínas para fazer esse transporte, porque a gente está com deficiência no transporte devido à degradação do citoesqueleto. Ok? O grande problema aí é o acetaldeído gerado a partir do metabolismo do álcool etílico. Certo? Então, observem como é que fica a caracterização do órgão, né? Então, o fígado normal tem aquela coloração arroxeada, tá? Na esteatose, ele vai ficar mais amarelado, porque a gente sabe que a gordura, ela tem um aspecto amarelado, né? Ela não está se acumulando lá, porque está aumentando a concentração de gordura, aumenta a concentração de gordura porque está aumentando a concentração de acetil-CoA, aumenta a concentração de gordura porque cai as lipoproteínas e aí ativa a lipólise lá no tecido adiposo. Então esse acúmulo de gordura que é amarelada dá esse aspecto amarelado ao órgão. Além disso, ele fica mais inchado. Por quê? Porque ele está acumulando coisas, né? Então está aumentando ali a vacuolização dessas substâncias, desses triglicerídeos dentro desses hepatócitos. Então fica inchado. Então vocês veem aí que as células, elas têm um aspecto de adipócito. Quando a gente faz o corte histológico, tem tantas gotas de gordura dentro que você pensa que é um adipócito, mas na verdade é um hepatócito com um acúmulo de gordura, certo? Que é a degeneração gordurosa ou esteatose. Como que faz para eliminar essa gordura? Para o quê? Eliminar essa gordura. Se a pessoa, se o médico faz ali o exame, né, e tudo mais, e vê que a pessoa é alcoólatra, tem que parar com o alcoolismo para tentar reverter, porque até aí ainda é uma degeneração reversível, né? Sozinho vai revertendo. É o processo metabólico, ele vai revertendo. A dieta, aumentar a concentração de proteínas, que aí se eu aumento a concentração de proteínas, eu tenho mais apoproteínas e aí eu consigo fazer esse transporte para o tecido adiposo, onde ele deve estar reservado de forma correta. Então é o próprio metabolismo que vai revertendo, ele volta à homeostase bioquímica normal. É o que a gente viu lá na primeira figura. O que é que vai desencadear a lesão reversível? Série de alterações bioquímicas que acontecem dentro da célula. Ele precisa reverter essas alterações à homeostase normal. Então, é o próprio metabolismo da célula que volta à homeostase normal, certo? Mas como é que isso é fácil de se tornar lesão? Porque, a pessoa pensa em gordura. Vou já te mostrar, viu? Só gordura? Não, porque ele está acumulando, ele está prejudicando todo o processo metabólico da célula, né? Ele não está desregulando o citoesqueleto. Então, as proteínas que estão sendo prejudicadas de entrar não são só as apoproteínas, são todas as proteínas metabólicas que precisam de funcionamento na membrana. A membrana não é composta só por fosfolipídios, ela é composta por proteínas também. Então, a desregulação do funcionamento de todas essas proteínas que a gente sabe que comanda, né, o metabolismo dentro da célula, vai prejudicar essa célula, a sua homeostase, certo? A ativação do glucagon ajuda bastante, né? Por isso que a dieta dele, geralmente nesse caso aí, pede para deixar em jejum intermitente. Ativar mais, né? Fazer o jejum? Mas a pessoa, quando a pessoa está normal, não entre quando a pessoa está bêbada, né? Quando ela ativar o glucagon, Não, eu entendi, é porque eu pensava que quando a pessoa está bêbada, ativar o jejum. Não, o jejum quando está bêbado não vai dar certo, não. Mas tem essa. É porque ele começa a degradar. Já que eu tô sem energia, né? Tô de jejum, eu não tenho nenhuma fonte energética, meu glicogênio já acabou. O que é que o corpo faz quando acaba o glicogênio? Ele começa a usar as fontes que tem. E aí ele vai degradar essa gordura que está sendo acumulada. Então reduz o acúmulo da gordura no fígado e nos outros órgãos que possam estar sendo afetados. Então aqui tem esse corte, né? É um rim, tá? Esse aqui também pode acontecer o acúmulo de gordura nos rins por esse transporte, a falta das apoproteínas, e aí o rim vai acumulando essa gordura e ele fica com esse aspecto inchado. Você vê que o rim, da mesma forma que o fígado, ele é avermelhado, amarronzado, né? E ele fica com um aspecto mais amarelado porque a gordura dá esse aspecto. Então, o que é que acontece para a pessoa evoluir para a doença, né? Como é que ela chega, no final das contas, a ter uma doença? Como eu falei no início, essa degeneração gordurosa, ela é reversível.
mas pode chegar a um ponto em que ela não seja mais reversível. E aí, se não é mais reversível, vai causar morte celular. Essa morte celular vai necrosar o tecido e aí a gente vai perdendo de células e vai aumentando os níveis, né? Perde parte de células, depois a pessoa continua induzindo a lesão, então vai das células para uma parte do tecido, depois uma parte maior do tecido, já começa a afetar a funcionalidade do órgão e aí do metabolismo como um todo. Então a gente tem aí o fígado normal. Aí a pessoa tem uma ingesta muito grande de gordura na dieta, tem o problema do alcoolismo associado e aí tem essa esteatose, esse acúmulo de gordura por todos aqueles fatores metabólicos. E aí quando a pessoa tem esse processo constante de acúmulo dessa gordura, ela começa a desencadear um processo inflamatório, que é o que a gente chama de hepatite. Hepatite não é só aquela que é desencadeada pelo vírus, da hepatite A, hepatite B, é qualquer coisa que cause inflamação no fígado. Então, quando a gente chegar lá na semana de inflamação, a gente vai ver que quando a gente expõe qualquer célula a um processo inflamatório constante, vai chegar a hora que essa inflamação de aguda, ela vai se transformar em inflamação crônica. E uma inflamação crônica, ela é associada diretamente a um processo de cicatrização. Então, o tecido que está ali no processo de inflamação, que está morrendo e as células estão tentando repor, né, estão tentando regenerar, ele começa a não conseguir mais se regenerar. E aí o processo de cicatrização repõe aquele tecido que morreu por um tecido conjuntivo neoformado, ou seja, uma cicatriz, um tecido fibroso. E aí, se eu estou perdendo pedaços do meu órgão por conta desse processo inflamatório constante, eu vou criando cicatrizes no meu fígado. E se eu estou criando cicatrizes é porque aqueles pontos ali não são mais funcionais, então eu estou perdendo a funcionalidade do órgão. Chega uma hora que atinge a cirrose, em que a gente tem crises repetidas de processos inflamatórios, onde a gente já vai ter tanta cicatriz, tanto tecido fibroso naquele fígado que ele não consegue mais responder. Tá? Aí precisa do transplante ou, se não chegar o transplante a tempo, não tem mais o que fazer, certo? Cirrose é o fígado desmanchando, né? É o fígado o quê? Desmanchando não, ele é fibroso. Quando ele é fibroso, ele é tecido conjuntivo, ele não é mais o hepatócito, então ele não está mais realizando suas funções. E a gente viu que o fígado ele tem inúmeras funções metabólicas dentro do organismo. Se ele não está funcionando, por exemplo, vamos só colocar uma função da degradação das toxinas. Se ele ingere alguma toxina, se o fígado não está funcionando, ele vai ser consumido por aquela toxina, entendeu? Ele não tem mais funcionamento normal. Isso é porque as células passam por morte celular. Aí meio que sobra um espaço e ela é preenchido porque o tecido conjuntivo é de preenchimento. É. Fibroso, no caso, é isso. As células passam de uma lesão reversível, que é enquanto está aí na esteatose, e vão para a lesão irreversível, culmina na morte celular. Morte celular, o tecido é degradado, o fígado não consegue mais regenerar, ou seja, proliferar aquele espaço que foi perdido, e aí vem no processo inflamatório da perda daquele espaço, o nosso sistema imune nessa resposta de cicatrização, ele repõe aquele espaço com tecido fibroso, que é um tecido não funcional. Mas assim, tem hiperplasia, né? O fígado tem hiperplasia. Até um certo limite, né? Porque tipo, aí não vai estar o tecido cicatricial. É porque associado à cirrose a gente tem um processo inflamatório constante, repetido. É diferente de você pegar um fígado, porque a gente só tem a secção, né, de um fígado saudável, que ele está em suas plenas capacidades. É diferente de eu cortar um pedaço de um fígado doente, que ele não tem mais a capacidade de se regenerar. Por quê? Porque ele já está todo afetado, ele já passou por inúmeros processos inflamatórios, certo? Outro tipo, né, de degeneração lipídica é o que a gente conhece por lipidose. Qual é a diferença da lipidose para a esteatose? A esteatose é o acúmulo de triglicerídeos e a lipidose é o acúmulo de outros tipos de lipídios que não são triglicerídeos, exatamente, principalmente o colesterol. Então, as lipidoses são os acúmulos intracelulares de lipídios que não são triglicerídeos, principalmente colesterol e ésteres de colesterol. Então, esfingolipídios, gangliosídeos, pode ser um acúmulo local ou sistêmico, tá? Então, a gente tem como exemplo aí, né, a aterosclerose,
que consiste no depósito de colesterol ou seus ésteres nas células musculares lisas dos vasos, tá? Nas células musculares lisas dos vasos sanguíneos. E nos macrófagos das grandes artérias. Então, essas células elas ficam cheias de vacúolos lipídicos. Os macrófagos adquirem um aspecto espumoso e passam a ser chamados, inclusive, de células espumosas. E algumas células se rompem, liberando colesterol no espaço extracelular, que pode cristalizar em formato de uma agulha longa ou de uma meia-lua, que é o que vocês vão ver na semana lá de hemodinâmica com a aterosclerose, certo? Mas a aterosclerose ela começa a partir de uma lipidose nos vasos sanguíneos, em que esse colesterol, né, começa a se acumular ali na parede do vaso, inicialmente na túnica íntima, a parte epitelial, começa a entrar na média, que é a da musculatura lisa, e começa a se acumular dentro dessas fibras musculares lisas, causando essa lipidose, tá? Pode ser causada por fatores genéticos, né, pessoas que têm predisposição, fatores ambientais, aterosclerose para arteriosclerose, não sei não. Alguém sabe? A arteriosclerose é o enrijecimento da parede das artérias depois de um processo inflamatório que é crônico e acaba calcificando. A aterosclerose é o acúmulo de placas de ateroma, que é decorrente da lipidose. Aí, ou seja, por exemplo, a pessoa ela vai ter o acúmulo de gordura, colesterol, primeiro na túnica íntima, depois na túnica média, e aquilo ali vai gerar um processo inflamatório. Vão vir macrófagos para lá, eles vão também se infiltrar. E todo aquele processo inflamatório, com o tempo, você vai ter um fluxo de cálcio. Aquele fluxo de cálcio vai calcificar aquele vaso sanguíneo e vai enrijecer. Então, o enrijecimento da parede das artérias é a arteriosclerose. Já o acúmulo de gordura na parede das artérias é a aterosclerose. Então, a aterosclerose ela pode fechar a luz do vaso sanguíneo, ou então ela pode se desprender e gerar um êmbolo, e aí induzir o vaso sanguíneo, ou então simplesmente ele pode, além de ocluir, fazer com que esse vaso ele não consiga vasodilatar. Principalmente a pessoa para por isso. Não, mas eu não sabia, ele sabia. Por isso que o nome é assim, né? Porque artéria de artéria, esclerose de esclerose, diabetes de Então, ela pode ser causada por fatores genéticos, ambientais, como dislipidemia, hipertensão arterial, tabagismo, diabetes mellitus, estresse, sedentarismo. Então, macroscopicamente, o que é que a gente consegue visualizar? No início das lesões, observa-se estrias gordurosas elevadas na superfície das células e com evolução, placas arredondadas ou ovais ou irregulares, tá? Então, microscopicamente, a artéria apresenta espessamento focal da túnica íntima em forma de meia-lua e adelgaçamento focal da túnica média. Por quê? Porque o acúmulo desses lipídios começa a acontecer inicialmente aonde? Na túnica íntima. Então, esse acúmulo começa a pressionar a túnica média. Então, por isso que ela começa a ficar mais delgada. Então, por isso que a gente fala de adelgaçamento da túnica média. Então, esse espessamento focal corresponde a depósito na camada íntima de cristais de colesterol, células espumosas, né, que são os macrófagos que também foram infiltrados por esses lipídios, e tecido conjuntivo denso e fibroblastos, porque nesse processo, que é um processo inflamatório, que vocês vão ver lá na frente, a gente vai ter também o processo de fibrose, né, de formação desse tecido fibroso para tentar ali substituir o espaço que está sendo danificado pela formação dessas placas. Então, basicamente, é isso. A gente tem um vaso normal, começa a ter o acúmulo, né, por conta dessas lipoproteínas. Então, começa a ter esse acúmulo, esses lipídios começam a se acumular, e aí vai, pelo acúmulo, formando esse aspecto de meia-lua, e pode chegar ao ponto de até obstruir completamente o vaso, certo? Por que a gente tem um processo de fibrose associado, né? Porque quando a gente tem a presença dessa obstrução, o fluxo sanguíneo ele começa a lesionar o endotélio das paredes laterais desse vaso. E aí essa lesão no endotélio gera um processo inflamatório. E aí esse processo inflamatório vai gerar a fibrose desse vaso. O que piora ainda mais
essa consistência do vaso. Níveis elevados, a gente tem na maioria das vezes ainda, que vocês estão ali na setinha verde, a presença de uma calcificação. Porque essas células no processo inflamatório, elas começam a liberar aquele... Qual é a principal coisa metabólica que vocês associaram da aula passada, que acontece bioquimicamente dentro da célula numa lesão? Que é o principal. O aumento do cálcio, né? Que culmina no acúmulo do cálcio, né? Então, esse cálcio, essas células que estão ali no processo inflamatório sendo rompidas, esse cálcio vai para fora. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai se juntar àquelas células e vai formar uma calcificação. Então, além da placa ateromatosa, fibroateromatosa, por quê? Porque tem tanto colesterol como a parte fibrosa devido ao processo inflamatório, e ainda tem a calcificação associada, porque as células foram liberando aquele conteúdo elevado de cálcio, e aí forma a obstrução completa do vaso, certo? Não, ela precisa romper. O acúmulo de cálcio ele vai acontecendo intracelularmente, aí ela começa a romper. Então tem necrose, né? A célula foi de uma lesão reversível para uma lesão irreversível. Além disso, né? Além da aterosclerose, a gente também tem os xantomas, certo? Que consistem em massas elevadas compostas de células escamosas. O que são as células escamosas? São os macrófagos com vesículas cheias de lipídios, que ocorrem no tecido conjuntivo subepitelial da pele. Então, ocorrem geralmente em pessoas com hipercolesterolemia e manifestam-se macroscopicamente, formando nódulos ou placas no tecido subcutâneo e tendões, e microscopicamente por macrófagos com acúmulo de vacúolos lipídicos no seu citoplasma. Então, é aquelas bolsinhas que a gente muitas vezes vê nas pessoas idosas, né? Então, como está acontecendo? Oi? Vacúolos cheios de lipídios. Pois é, é porque tem aqui no primeiro, aqui, né, lipidose, ó. Esses acúmulos intracelulares que sejam, meu Deus, onde é que tá? Eu esqueci onde é que tá. Que não sejam triglicerídeos. Não, eu tô dizendo assim, porque aí tem entre parênteses, células escamosas, aí macrófagos, né, entre parênteses. Pois é, mas dá uma anotada, dá uma anotada aí, que é esse que tem acúmulo de vacúolos com lipídios no seu citoplasma, certo? Então fica essas massinhas, ó, aqui, que é justamente porque está acontecendo no tecido epitelial, né, de revestimento. Então esse acúmulo a gente visualiza, a gente consegue ver o que está acontecendo na parte epitelial. E aí tem esse acúmulo e forma essas bolsinhas amareladas, algumas meio alaranjadas, certo? Na região dos olhos, mas pode ter em outras partes do corpo. É um indicativo de que a pessoa está aí com acúmulo de lipídios, né, com hipercolesterolemia, com colesterol lá em cima, é normal. Histologicamente, a gente vê as células, né, com esse acúmulo de lipídios, a gente vê os vacúolos cheios de gordura, tem o aspecto da mesma forma de adipócito, né, é cheio de gordura dentro, mas não é um adipócito, na verdade é uma célula epitelial que está acumulando esses lipídios, certo? Terceiro tipo de degeneração é uma degeneração que envolve o acúmulo agora de proteínas. Que foi que a gente viu inicialmente água e eletrólitos, tanto a lipidose como a esteatose é o acúmulo de lipídios, e na degeneração hialina é o acúmulo de proteínas, né? Então a degeneração hialina é o acúmulo de material proteico e acidófilo nas células, que pode ser formada a partir de diversas causas. Proteínas endocitadas, como pessoas que possuem proteinúria, né? Que quando a gente tem a urina espumante, é indicativo de que a gente está eliminando urina, eliminando proteína na urina, né? Ou seja, perdem proteínas na urina, e aí os rins, eles detectam essa perda elevada de proteínas e eles começam a tentar o quê? Reabsorver essas proteínas. E aí, como eles não têm como redirecionar, eles acumulam nas células dos rins essas proteínas, certo? Então, eles começam a endocitar as proteínas na tentativa de reabsorver. E aí a gente tem um acúmulo, principalmente no túbulo proximal, em quantidades elevadas dessas proteínas por esse processo de tentativa de reabsorção dessas proteínas que estão sendo perdidas, certo? Por exemplo, quando o pessoal fala, tomar
whey protein em concentrações muito elevadas pode ser prejudicial para os rins? Sim. Se você, claro, por exemplo, um fisiculturista, né? Uma pessoa que é de fato uma pessoa que tem treino, que utiliza uma quantidade proteica muito grande para preencher ali as suas fibras. Ele tomando seu whey protein, ele vai consumir aqueles aminoácidos que ele está utilizando. Mas se ele não tem esses aminoácidos, eles vão ser direcionados à síntese de inúmeras proteínas que não tem necessidade dentro do organismo. E o que é que o organismo faz? Ele começa a eliminar o excesso de proteínas na urina. Então eu vou começar a academia hoje. Se Deus quiser, isso é verdade, viu? É verdade. Deus quiser, hoje eu vou. Aí eu vou começar a tomar whey protein hoje? Não, né? Porque o meu corpo não vai usar. Aí eu vou tomar e vou me lascar. Por quê? Porque o excesso vai começar a ser excretado pelos rins. Meus rins vão, estou excretando proteína, eu não posso excretar proteína. Reabsorve, as células dos meus rins vão começar a acumular proteína, vai causar um processo inflamatório, uma degeneração hialina. Pra quê, né? Então não tomarei agora. Quem sabe eu viro muito fitness, aí eu começo a tomar. Então, proteínas normalmente secretadas, porém produzidas em excesso, como as imunoglobulinas em plasmócitos formando grandes gotículas hialinas, que é o que a gente chama de corpúsculo de Russell. Ah, isso aqui é prejudicial? Não, às vezes você está, né, numa doença, isso aqui não necessariamente é patológico, só que causa um processo degenerativo, mas que é reversível, e que é também necessário, né? Porque o plasmócito precisa secretar aquela alta concentração de anticorpos para poder responder àquele agente agressor, tá? Também temos proteínas associadas a filamentos que condensam e formam os corpúsculos de Mallory. Isso já é patológico, acontece muito em alcoólatras crônicos, na esteatohepatite, no carcinoma hepatocelular, e são formados devido à ação de radicais livres e do próprio etanol, que causam a redução do pH. Quando a gente tem a redução desse pH, a gente desnatura as proteínas. Quando elas desnaturam, elas começam os radicais dos aminoácidos, eles ficam expostos, né, na desnaturação. Então começa a ter várias interações de radicais e formar complexos proteicos muito grandes dentro da célula. Então, uma proteína que deveria estar lá toda dobradinha, livre no citosol, ela quando desnatura, ela vai empacotando com várias outras proteínas, formando esses acúmulos proteicos dentro da célula. Sobre as proteínas, professora, quer dizer então que a pessoa que é alcoólatra, além de ter o problema da esteatose, da degeneração gordurosa, ainda pode desencadear uma degeneração hialina? Pode. Que aí a gente já consegue associar. Então, eu tenho uma deficiência no citoesqueleto. Eu não estou tendo transporte de proteína para se ligar àquele lipídio, àquele triglicerídeo e fazer o transporte dele. Eu já não vou ter mais ainda as proteínas intracelulares, porque elas estão o quê? Desnaturando e estão empacotando. Então, a disponibilidade do que já tinha dentro da célula também não vai ter, o que agrava uma degeneração atrás da outra. É por isso que a degeneração reversível pode culminar na irreversível, tá? Então, as proteínas do citoesqueleto resultam na formação de ligações transversais entre cadeias polipeptídicas, formando os aglomerados que se precipitam. E também podemos ter proteínas virais que são produzidas pela própria célula infectada, né? Que é a proliferação da proteína, as proteínas do envelope, as proteínas do capsídeo que vai envolver ali o vírus. Então, tudo isso é produzido pelo material genético do vírus que ele injetou lá no seu processo de proliferação, tá? Então, macroscopicamente, o órgão acometido, ele pode apresentar aumento de volume e alteração da coloração, e microscopicamente, a proteína acumulada, ela tem aspecto vítreo, homogêneo, acidófilo e birrefringente, que é o que a gente chama, não acredito, de corpúsculo de... Por que não está aparecendo? Ai, que triste, gente. Eu vou tirar aqui só pra vocês verem, porque eu sou dessas. Mas não tá saindo, não. Cadê? Corpúsculo de Consilman e Roche Lima. Tá? Então, apresenta de novo. Então, tem o corpúsculo de Russell, de Mallory e de Consilman e Roche Lima. Tem algumas modificações, tá, desses slides para os slides que vocês estão, aí vocês vão anotando, porque eu não consegui salvar
No PDF. Oi? Consilman, C-O-U-N C-I-L-M-A-N. É melhor escrever, né? Vocês querem que eu escreva? Ah, eu não trouxe meu pincel. Ah, e tinha aqui, mas não tem mais. O quê? Rocha e Lima. Rocha e Lima brasileiro. Rocha Lima. Rocha Lima. Não. Rocha Lima. Rocha Lima. Esse aí é o de Consilman de Rocha. É os Consilman e Rocha Lima. Por favor, se é Rocha Lima. É com CH. CH normal, é brasileiro. R-O-C-H-I. Não, CHA. Rocha Lima, brasileiro. Rocha e Lima. Rocha Lima. Rocha Lima, é brasileiro, Rocha Lima. Certo? Então aqui, ó, quando a gente faz o corte histológico, aqui é uma célula, né, que a gente já sabe que são as células lá dos corpúsculos renais. E a gente vê essa coloração mais rosa, né, que é justamente o que se liga às proteínas. Então a gente vê esse acúmulo nos glomérulos dessas proteínas, porque é uma pessoa que provavelmente está excretando proteína e aí os rins estão tentando, né, reabsorver e causa esse acúmulo. E ali é na esteatose, né? A segunda figura que tem um rosinha claro e esse rosinha mais escuro é uma esteatose gordurosa. E aí nesse processo de acúmulo dos triglicerídeos, por conta do álcool, né, ele desencadear a queda no pH, causa essa desnaturação proteica, essas proteínas desnaturadas começam a empacotar uma com a outra e aí vão formando esses acumulados. Estão vendo esse rosa bem pink? É justamente esses acúmulos proteicos aqui desencadeados pelo álcool, né, pelo elitismo, tá? Elitismo não, etilismo. Elitismo é ótimo, etilismo. Então gera esses acúmulos e a gente consegue visualizar tanto a gordurosa como a proteica, tá? Outro tipo de degeneração, ok, a hialina, que é a proteica. Outro tipo de degeneração é a mucopolissacarídica, tá? Que são polissacarídeos mucoides. Então a degeneração mucoide também representa um acúmulo proteico nas células, mas difere da degeneração hialina, principalmente por possuir carboidratos associados. Então a gente tem duas condições conhecidas: a hiperprodução de muco nas células do trato digestivo e ou a hiperprodução de muco, né, desses mucopolissacarídeos nas células do trato respiratório. Então são duas condições, ou é trato digestivo ou é trato respiratório, e as moléculas que se acumulam dentro dessas células para causar a lesão degenerativa são moléculas de característica polissacarídica, né, de carboidrato e de proteína, certo? O que muda para a degeneração hialina? Que na hialina é apenas proteína, na mucoide é proteína conjugada com carboidrato, tá? Então a gente tem como exemplo a síntese em excesso de mucinas, glicoproteínas em adenomas e adenocarcinomas, que vão poder aí extravasar para o espaço extracelular e gerar um aspecto de tecido mucoide. E macroscopicamente o órgão apresenta uma consistência viscosa, por conta do muco, e um aspecto translúcido. Microscopicamente, a gente observa as células com citoplasma amplo, róseo, de aspecto espumoso e com núcleos rechaçados para a periferia, porque o acúmulo desses mucopolissacarídeos, assim como todos os acúmulos anteriores, empurram o núcleo, né, para a periferia da célula, tomando aspecto de células em anel de Synette. Então, na degeneração mucoide, a gente consegue histologicamente ter uma visualização mais clara dessa degeneração por conta da formação desse anel de Synette que vocês vão já ver. Então, vai ser sugestivo de glicoproteínas e, obviamente, né, como todo teste histológico, a gente vai precisar comprovar com colorações especiais. Ah, professor, eu vi ali no corte histológico um acúmulo de gordura. Eu acho que é, porque é um corte histológico do fígado. Então, se não é para ter gordura acumulada no fígado, eu acho que é uma degeneração gordurosa. Vamos comprovar, pega aquele mesmo corte e usa o corante que cora especificamente
a gordura, tá? Eu acho que é o Lugol, se eu não me engano. Mas enfim, isso não importa. Aí bota lá para corar especificamente a gordura. Se ficar todo escurinho, é porque de fato ali é um acúmulo de triglicerídeo e você comprova. Da mesma forma, tem um anel de Cinete nesse corte histológico, tem uma degeneração mucoide aí. Vamos ter certeza? Vamos usar o corante que faz a coração específica de mucopolissacarídeos ou proteopolissacarídeos associados a proteínas. Então aqui, ó, o que é esse anel de Cinete, né, que é característico da degeneração mucoide? É quando a gente tem o núcleo que ele vai sendo empurrado para a periferia, ele não fica a bolinha bem espremidinha, toda circularzinha, não. Ele forma como se fosse, junto com as organelas, obviamente, essa estruturação meio em meia lua, né? Então é o que está marcado aí, ó. A gente tem um vacúolo cheio de mucopolissacarídeo e lá na periferia a gente tem esse esmagamento do núcleo e das organelas, ou seja, desse anel de Cinete. Não tem isso aí tem no material de vocês? Não, né? Pois é. Aí a gente tem aqui, ó, o citoplasma corado com rosa, né? Contendo o vacúolo cheio de mucopolissacarídeo. E na periferia a gente tem o núcleo e algumas organelas sendo esmagadas contra a periferia dessa célula. É o que a gente chama de anel de Cinete. É tipo o quê? Tipo adipócitos, só que quando a gente olha os adipócitos, a gente vê o núcleozinho bem redondinho, né? Você vê que ele está esmagado, mas ele está lá a bolinha. Esse não, ele é como se ele se esmagasse e ficasse em meia lua, certo? Então é a característica da degeneração mucoide. E por fim, para que a gente possa dar nosso intervalo, né? A gente tem aí a degeneração glicogênica. Como o próprio nome diz, a gente já espera que seja o acúmulo de glicogênio, né? Então, é o acúmulo de glicogênio devido a uma deficiência enzimática na sua degradação. É mais comum nos órgãos que acumulam em maior quantidade, obviamente. Quem é que acumula glicogênio? O fígado, que produz ele, rins, a musculatura esquelética, coração. Macroscopicamente, geralmente, a gente não vê uma lesão aparente, mas ao microscópio a gente tem as células apresentando vacúolos citoplasmáticos de diferentes tamanhos, levando ao aumento do volume celular em um aspecto fosco. O glicogênio é o único carboidrato evidenciável histologicamente, sendo a identificação feita por Carmin ou Paz. Então, quando a gente observa o corte histológico de uma degeneração glicogênica, a gente vê vários, vacúolozinhos pequenos aqui de acúmulo de determinada substância. A gente de imediato consegue identificar qual é o tipo de degeneração, qual é a substância sendo acumulada? Não consegue. A única coisa que faz com que a gente proceda uma coloração específica, como o PAS, que é um corante específico para o glicogênio, é o fato de haver a formação de vários vacúolos. Na degeneração gordurosa, na degeneração mucopolissacarídica, normalmente a gente tem vacúolos maiores, acumulando esse triglicerídeo ou esse mucopolissacarídeo. No caso da glicogênica, não. Vocês veem aí que são vários vacúolos menores acumulando. Mas precisa o que eu falei anteriormente, ter certeza. E faz a coração com Paz ou Carmin. E aí quando a gente olha para a célula, que praticamente não dá nem para vocês visualizarem, é tudo rosa, porque é tudo glicogênio acumulado. E por que isso vai acontecer? A enzima que degrada o glicogênio, ela não está sendo sintetizada de forma correta, tem um problema na sua degradação, ou seja, é um defeito genético que desencadeia na degeneração glicogênica, ok? Então, gente, saindo das degenerações reversíveis, a gente entra agora naquelas que são irreversíveis, que vai culminar aí na morte celular. Aí depois do intervalo a gente volta com necrose e apoptose, ok?